Fala, galera do terceirão, tudo certo? Tudo beleza aí? Bom, pessoal, a gente não terminou a apostila 4 ainda falta a aula 16 da apostila 4, mas eu quis marcar com vocês uma aula extra, quer dizer, uma aula que vocês não encontram no material. Existe um conteúdo, galera, chamado de lançamento oblíquo, que é um conteúdo que cai relativamente bem nos vestibulares, tá bom? Cai bem, cai muito mais do que outros conteúdos que vocês têm na apostila, muito mais. Cai na PUC, caiu no Enem. Então, é um conteúdo que, engraçado, nós não encontramos no material do Positivo esse conteúdo. Eu acho que o cara que fez o material, ele parte do princípio que tudo isso que eu vou explicar para vocês, vocês já sabem. Vocês já têm que saber. Porque, na verdade, galera, lançamento oblíquo é pegar todo o conhecimento que vocês têm, né, acerca dos movimentos lá, e juntar tudo no mesmo bolo. Então, na minha opinião, o cara que fez o material, ele parte do princípio que você já tem que saber desse movimento. Mas eu acho que tem coisas, tem detalhes, né? Tem detalhes nesse movimento que são interessantes que eu possa passar para vocês. Então eu estou criando essa aula extra, né? É uma aula que a gente chama aula de revisão, para que você consiga, junto comigo, discutir esse conteúdo. Aí eu preparei uma lista de exercícios para vocês, né? Uma lista de exercícios que tem 14 exercícios. Essa listinha, galera, são os exercícios assim mais recentes que eu encontrei. Claro que tinha muito mais exercícios para eu colocar, mas é uma lista que, de uma maneira, se vocês quiserem entender bem esse conteúdo, vocês têm que tentar resolver, tá bom? Galera, essa listinha de exercícios aqui, então, ela é bem importante. Ela vai ter exercícios que envolvem lançamento oblíquo e envolvem lançamento horizontal. Mas eu já vou explicar para vocês o que é lançamento horizontal aí, que, na verdade, é a mesma coisa que isso aqui, só que um pouquinho mais fácil, tá bom? Então, vamos concentrar, né? Vamos aprender bem esse negócio e vamos dar uma revisada nesse conteúdo que vocês já aprenderam, tá bom? Galera, o lançamento oblíquo, ele também é chamado de lançamento de projéteis. Então, por exemplo, ó, quando você pega um corpo e você arremessa ele com um certo ângulo em relação horizontal, esse corpo vai desenvolver ou vai descrever essa trajetória parabólica aqui, ó. Então é muito fácil se eu pegasse um corpo assim, um giz, ó, e jogasse o giz assim com vocês, ó. Se eu jogo o giz dessa maneira, ó, essa trajetória que o giz faz de subir e descer é o lançamento de projéteis. Então, nós temos uma trajetória parabólica aqui. Mas para eu ter esse tipo de lançamento, galera, a minha velocidade inicial tem que formar um certo ângulo aqui, ó, com a direção horizontal. Então essa aqui é a minha velocidade inicial e esse ângulo que aparece aqui, ó, é o meu ângulo de lançamento, que eu vou chamar, por exemplo, de alfa. Posso chamar de teta, de alfa, do que eu quiser, mas eu estou chamando aqui de alfa. Tá bom? Bom, galera, aqui já começam coisas bem interessantes para eu poder discutir com vocês. A primeira coisa importante é que se a gente desprezar a resistência do ar, basicamente eu vou ter uma força agindo nesse corpo durante todo o trajeto. Então, vocês não vão considerar exercício, galera, que envolve a resistência do ar, né? A gente despreza a resistência do ar, porque se tiver resistência do ar, galera, tem força de atrito, pode ter uma força de empuxo que age no corpo durante a trajetória, por causa do ar. Então, é uma série de complicações se a gente considerar o ar. Por isso, desprezando a resistência do ar, basicamente a única força que a gente vai ter agindo nesse corpo aqui durante todo o movimento, galera, é a gravidade. Só que a gravidade, ela atua na vertical. Na vertical. Então, pensa comigo aqui o seguinte, ó. Se eu pegasse essa velocidade aqui, ó, e fizesse a decomposição dela em x, e fizesse a decomposição aqui dela em y, olha que coisa interessante que a gente podia discutir. Ó. Essa velocidade aqui, ó, é a minha velocidade V0y. Essa velocidade aqui, ó, é a minha velocidade que eu vou chamar de Vx. Galera, e a única parcela da velocidade inicial que ia sofrer influência da gravidade seria essa aqui, ó. É essa velocidade aqui que sofre influência dessa gravidade. Por quê? Porque isso aqui está na vertical, isso aqui também está na vertical. Isso aqui, ó, está na horizontal, não sofre influência da gravidade. Então, no lançamento oblíquo, galera, na direção y, nós temos um movimento uniformemente variado. Na direção y. E na direção x, nós temos um movimento uniforme. Ou seja, preste atenção,
essa velocidade x aqui, ela é constante do começo ao fim do movimento. Essa velocidade x aqui, ó, ela é constante do começo ao fim do movimento. Por quê, galera? Porque a gravidade age na vertical e essa velocidade aqui está na horizontal. Por isso que eu nem coloquei aqui v0x, não precisa, porque ela é a mesma do começo até o fim. Agora, essa velocidade aqui, ó, ela é variável. Galera, variável por quê? Porque ela aponta para cima no começo e a gravidade aponta para baixo. Então, quando o corpo sobe, essa velocidade aqui, ó, ela diminui. Tanto é que se eu pegasse um ponto aqui, ó, para cima, esse Vx, ó, 1, 2, 3 quadradinhos, quase 3, ó, esse Vx teria o mesmo valor, ó. Tá aqui o Vx, ele teria o mesmo valor. Então essa velocidade aqui, ó, é a mesma nesse ponto, ela não muda. Agora, essa velocidade aqui, ó, ela teria que estar diminuindo, teria que estar menor. Então, galera, essa velocidade vai diminuindo à medida que sobe, essa velocidade fica constante do começo até o fim. Por isso, quando a gente chega aqui, ó, nesse ponto, que é um ponto que eu chamo com vocês aqui, ó, de altura máxima, nesse ponto aqui, você continua tendo, ó, essa velocidade x, ó. Você continua tendo ela aqui, ó. Tá aqui a minha velocidade x. Só que a velocidade em y aqui, ó, na altura máxima, galera, ela não existe, ela é zero. Por quê? Porque esse corpo vai parar de subir, mas ele vai continuar andando para a direita. Beleza? Então, olha que interessante, né? E claro, galera, que o corpo chega aqui, essa velocidade em y ela é zero, inverte o sentido de movimento e aqui na descida, ó, eu continuo tendo o Vx para cá, do começo até o fim, e o Vy aqui, ó, ele vai inverter e agora ele vai estar para baixo, ó. Então, ó, aqui para, né, de subir, aqui inverte o sentido de movimento. Então, ó, ele aponta, durante a subida ele aponta para cima e durante a descida ele aponta para baixo. E no ponto de altura máxima, Vy é igual a zero. Tá bom? Então, pelo amor de Deus, galera, isso aqui, ó, para o lançamento oblíquo é uma informação importantíssima. Importantíssima. Então, no ponto de altura máxima, a velocidade em y é zero. Então, olha que coisa interessante, né? Por que eu disse para vocês que é um movimento uniformemente variado na subida e um movimento uniformemente variado na vertical e um movimento uniforme na horizontal? E quando chega, galera, aqui nesse ponto, o corpo, desprezado a resistência do ar, ele vai ter a mesma velocidade de lançamento aqui. A mesma velocidade. Tá bom? E essas duas velocidades, claro, durante todo o movimento, elas sempre formam que ângulo entre si, ó? Um ângulo de 90 graus. Então, cuidado, cara. Veja, a PUC é sempre uma que pergunta quanto que é a velocidade na altura máxima. Muita gente pensa que é zero. Então, na altura máxima é zero a velocidade? Não, é Vx. É Vx. Quer ver outra coisa importante, galera? Quando você pedir, ou quando pedirem para vocês calcularem energia cinética na altura máxima, quem que você usa como referência? Vx. Tá bom? Então, cuidem bastante, ó. Vx é a mesma do começo até o fim. Vy diminui na subida e aumenta na descida. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sei que vocês já tinham que saber isso, galera, mas eu estou mostrando de novo, tá bom? Essa distância, galera, que vai do ponto de lançamento até o ponto de chegada, ela tem um nome. Essa distância aqui, ó, chama alcance. Então, a distância do começo até o final, a gente chama de alcance. Alcance, galera, normalmente a gente chama também pela letra X. Mas não tem regra. Eu posso chamar alcance de A, eu posso chamar de Z, eu posso chamar de C, eu posso chamar do que eu quiser. Normalmente a gente chama esse alcance aqui, ó, de X. Beleza? Outra coisa importante. Nós temos que separar a direção horizontal da direção vertical. Então, galera, só para deixar bem claro isso aqui para vocês. Na direção horizontal, eu podia simplesmente usar, ó, essa fórmula aqui. Eu podia simplesmente usar essa fórmula aqui, se eu quisesse. Agora, eu vou dar uma adaptada nessa fórmula aqui para ficar mais fácil de entender, ó. Então, eu vou passar esse tempo multiplicando lá para cima. E na direção horizontal, qual é a velocidade que eu tenho, ó? É Vx. Então, eu passo esse tempo para lá e eu vou trocar esse ΔS, que é o deslocamento aqui na horizontal, ó. Eu vou trocar pelo x do alcance.
Então olha como é que vai ficar a minha fórmula aqui, ó. Olha como é que vai ficar a minha fórmula. Eu passo o tempo lá para cima e isolo o ΔS. O ΔS eu vou chamar de x. Essa velocidade aqui, ó, é Vx. E esse tempo aqui, ó, é t. Galera, eu vou colocar aqui TV, porque aquele tempo ali é o tempo de voo. Tempo de voo ou tempo total. Então esse tempo que aparece aqui, ó, esse tempo que aparece aqui é o tempo total. É o tempo de voo, beleza? Então essa aqui, ó, basicamente é a única fórmula que vocês têm que usar na horizontal. Por quê? Porque na horizontal a gente tem um movimento uniforme, não esqueçam. Beleza? Tranquilinhos? Bom, galera, e na direção vertical? Né? Na direção vertical. Na direção vertical, galera, você tem aquelas 3 fórmulas do movimento uniformemente variado que você aprendeu. Então, quais são as fórmulas que você tem aqui? Ó? Você tem essa, V, que é igual a V0 mais AT. Você tem essa daqui, ó, S, que é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E você tem essa outra aqui, ó, que é a Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes ΔS. Agora, cada uma dessas fórmulas que você vai usar, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, galera. Por quê? Porque eu tenho medo que você pense que essa velocidade aqui, ó, por exemplo, ó, é essa daqui, ó. Eu tenho medo que você pense que é a mesma. Galera, na vertical, eu tenho essa velocidade aqui, ó. Então a gente precisa pensar bem na hora que for usar aquelas expressões, para você não confundir isso com isso, tá bom? Então, por exemplo aqui, ó, preste atenção. Ó, essa fórmula aqui, se eu adaptasse ela, eu teria a seguinte situação, ó, eu teria isso aqui, ó, Vy, tá bom? Porque é a velocidade na direção y. Aqui, ó, eu teria V0y. Aqui eu teria o G vezes o T. E ainda, galera, eu posso ter mais ou menos G, porque na subida é uma coisa, na descida é outra. Então, olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença da expressão. Aqui, mesma coisa, galera. Se eu tivesse que adaptar essa fórmula aqui, ó, ficaria como? Ficaria assim, ó. S, ou, ó, quer ver? Eu podia trocar o S, ó. Podia trocar o S assim, ó, por Y. Y, que é igual a Y0. A Y0. Aqui, ó, V0Y vezes o T, mais ou menos GT ao quadrado sobre 2, ó. Então, é a mesma fórmula, só escrita de uma maneira um pouquinho diferente. E essa aqui também, galera. Né? Como é que ficaria aqui, ó? VY, V0Y ao quadrado, mais ou menos 2G. E aqui, ó, eu podia chamar o ΔS também de Y. Ou de H, como vocês, né? Como vocês queiram. Quer ver, ó? Tem algumas outras coisas que eu posso... Cara, não tem nada de novo disso aqui para vocês, né? É tudo coisa que vocês já aprenderam. Mas quer ver algumas outras coisas que eu posso fazer para dar uma brincada aqui com vocês, ó? Tá bom? Então, eu quero que vocês foquem no que eu vou mostrar aqui para vocês, que é bem importante, tá bom? Vou dar uma brincada com essas fórmulas aqui, ó. Veja, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. Vamos pegar essa fórmula aqui, ó. Tá bom? Vy, que é igual a V0y mais GT. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui o que acontece na altura máxima. Então, lá na altura máxima, eu não disse para vocês que o Vy ele é igual a 0? Na altura máxima, o Vy é igual a 0? Então, veja, se eu pegar essa fórmula aqui e colocar Vy igual a 0, olha o que acontece. Fica assim, ó. 0, fica aqui, ó, V0y. Como está subindo, galera, eu vou considerar menos aqui, menos o G, vezes o T. Pega isso aqui e passa para o outro lado. Então, eu vou ter, ó, G vezes T igual a V0y. Passa o G dividindo, eu vou ter, ó, V0y sobre G. Quem que seria isso daqui, galera? Isso aqui seria o tempo de subida. Então, o tempo de subida é V0y vezes G. É sobre G. Agora, se o tempo de subida é esse daqui, ó,
Como é que eu faço para saber o tempo total? Quer dizer, o tempo, galera, do começo do lançamento até o final. Não é só pegar e multiplicar isso aqui por 2? Então, quem que seria o meu tempo total aqui, ó? O meu tempo total seria 2V0Y sobre G. Isso aqui é o meu tempo total. Então veja, o tempo de subida e esse aqui é o tempo total. Agora, quer ver? Ó? Eu quero dar uma brincada com vocês numa outra coisa. Galera, eu não fiz nada demais aqui, tá bom? Não fiz nada demais. Eu quero brincar com vocês para uma outra coisa, para mostrar um negócio interessante para vocês aqui, que é com relação ao alcance, tá bom? Às vezes é um pouquinho mais chato de você ver isso daqui, ó, mas eu acho que é interessante para a gente poder dar uma... discutir algumas coisas diferentes do que vocês estão acostumados. Então, eu queria que vocês olhassem para mim aqui, para uma situação. Então, eu vou colocar uma OBS aqui, tá bom? Vou até que fazer com um giz diferente aqui para você poder sacar isso daqui, ó. Veja, x é igual a Vx vezes o tempo, certo? X é igual a Vx vezes o tempo, tá bom? Galera, x é igual a Vx vezes o tempo. Se eu passar esse Vx aqui para baixo, eu vou isolar o tempo. Esse aqui eu falei para vocês que é o tempo de voo, que é o tempo total. Eu posso chamar de tempo de voo, galera, ou eu posso chamar de tempo total, tá bom? Se eu pegar o Vx e passar dividindo aqui, ó, o tempo total não seria x sobre Vx? Não seria? Agora, esse tempo que está aqui, ó, o tempo total, ele não é o mesmo tempo total que eu tenho aqui? Eu não posso igualar esse tempo com esse tempo? Posso, galera. Se eu igualar essa expressão aqui, ó, com essa expressão aqui, ó, eu vou poder mostrar uma coisa bem legal para vocês aqui, que é o seguinte. Então, vamos lá, ó. X sobre Vx é igual a 2V0Y sobre G. Agora, eu vou pedir para vocês voltarem comigo lá no comecinho, para a gente poder ver quem que é esse Vx aqui, ó. Quem que é esse Vx e quem que é esse V0Y aqui, ó. Vamos voltar lá no comecinho para eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Tá bom? Pessoal, eu não quis mostrar isso antes, mas eu acho que vocês já deviam ter sacado. Veja, o Vx, galera, ele é um vetor que está encostado no ângulo. Então, o Vx, ele vai ser V0 cosseno do ângulo. E esse V0y, galera, é essa medida aqui, ó. Ele é o cateto oposto em relação ao ângulo. Então, se esse Vx aqui é o cosseno, esse V0y é o seno. Então, eu posso colocar aqui, ó, que V0y é o V0 vezes o seno do ângulo, correto? Então, ó, Vx é V0 cosseno e o V0y é V0 seno. Beleza? Vamos voltar lá agora para mostrar um negócio para vocês. Ó. Então, olha aqui. Eu vou trocar o x aqui. Vou trocar, ó, V0 cosseno aqui. Do ângulo, com vocês. Eu chamei de alfa. Aqui, ó, vai ficar 2. Aqui vai ficar V0 seno do ângulo. E aqui, todo mundo dividido por G. Tá bom? Eu vou pegar, galera, e vou passar isso aqui multiplicando lá em cima. E olha o que a gente vai obter, ó. X é igual a 2, ou melhor, vou fazer um chuncho aqui, ó. V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Aí eu vou repetir o 2, seno de alfa, cosseno de alfa, dividido por G. Tá bom? Tá quase lá, galera. Vamos continuar aqui, ó. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, ó. V0 ao quadrado, 2 seno, cosseno. Quem que é isso daqui, galera? Tá vendo, ó? Quem que é isso daqui? Quem que é 2 seno alfa, cosseno alfa? Vocês devem ter aprendido isso com a Ana, né? Quem que é isso daí? Então, galera, isso daqui, ó, isso daqui, eu vou repetir o V0 ao quadrado. E isso aqui, ó, é o seno de 2 alfa. Todo mundo aqui dividido por G. Então, em muitos livros, vocês acabam encontrando, ó, essa expressão para determinar o alcance. Então, galera, o alcance é
V0 ao quadrado, que é a velocidade de lançamento, seno de 2 vezes o alfa, quer dizer, o arco duplo aqui, né? 2 vezes o alfa dividido por G. Então isso aqui vocês aprenderam lá em trigonometria com a Ana, né? Então esse negócio aqui, ó, é seno de 2 vezes alfa, ou seno de 2 alfa, né? Então veja que interessante. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Primeiro, galera, porque tem muito livro que traz essa fórmula aqui pronta para o alcance. E eu queria mostrar para vocês de onde que essa fórmula sai. Segundo, que vocês aprenderam o seguinte, ó. O maior valor que esse seno aqui, ó, o maior valor que esse seno aqui, ele pode assumir, galera, o maior valor desse seno aqui é 1. Vocês aprenderam isso em trigonometria. E quando que o seno é igual a 1, galera? Quando o ângulo for de 90 graus. Então, preste atenção aqui, ó. Você vai ter, galera, um alcance máximo para um ângulo de 45 graus. Pararam para pensar nisso? Por quê? Porque se você colocar 45 graus aqui, 2 vezes 45 não vai dar 90? Então, seno de 90 graus é igual a 1. Então, o alcance vai ser máximo quando o ângulo de lançamento for 45 graus. Pessoal, eu nunca esqueço, né? Vem aqui para mim, ó. Nunca esqueço que eu tava... Uma vez, eu fui lá no shopping Jardim das Américas, e tinha um tanque lá na frente do shopping Jardim das Américas. E você podia entrar no tanque e ver como é que era dentro de um tanque. Daí, claro que eu fui lá, né? Eu fui lá ver. Eu nunca esqueço que era um tanque de guerra um pouquinho mais antigo, e dentro do tanque lá tinha um transferidor, né? No painel lá, e tinha um ângulo aqui, ó, né? Tinha um ângulo aqui que marcava lá 45 graus nesse tanque. Aí eu perguntei pro soldado lá, eu falei, né, o que é esse 45 graus que aparece ali? Daí ele disse para mim assim que era o tiro máximo. Era o tiro máximo. 45 graus é o tiro máximo, né? Então, pensa comigo o seguinte. Se você quiser que esse corpo aqui, ele tenha o máximo alcance até lá, ó, você tem que escolher esse ângulo aqui muito bem, galera. Esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser obrigatoriamente de 45 graus. Aí você pensa assim, professor, só tem tanque para me dar como exemplo? Galera, se você fosse treinador, por exemplo, de educação física, e você quisesse treinar um aluno, por exemplo, para ele jogar dardo, fazer um arremesso de dardo, ou arremesso de martelo, seja o que for. Veja, o que conta no arremesso de dardo? Claro que o cara tem que ter uma técnica, tem que ter uma explosão muscular para jogar o dardo. Mas se ele quiser que o dardo vá muito longe, ele tem que fazer isso com um ângulo de 45 graus. Então, essas provas de atletismo, essas coisas que o pessoal compete aí para jogar os negócios, os objetos mais longe, o ângulo de 45 graus é o que dá o maior arremesso, né? Então, além de você treinar o cara na explosão muscular dele, você tem que treinar ele para ele jogar o objeto com o ângulo certo. Quanto mais perto de 45 graus você jogar, mais longe esse objeto vai aqui. Tá bom? E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é a minha outra OBS aqui, ó. Vou fazer uma OBS 2 aqui. OBS 2. É o seguinte, ó. Vamos pegar essa equação de Torricelli aqui, ó. V ao quadrado, V0y ao quadrado, mais ou menos 2GH. Eu chamei de Y, né? Eu chamei de Y. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos falar que o objeto atinge a altura máxima. Se a gente falar que o objeto atinge a altura máxima, galera, eu posso fazer esse VY aqui igual a 0. Tá bom? Porque na altura máxima o corpo para de subir. Esse V0 aqui eu posso trocar ele pelo quê, ó? V0 ao quadrado seno do ângulo ao quadrado, correto? Porque o V0y é V0 seno, como está ao quadrado ficou assim. Menos porque está subindo, 2 vezes o G. E esse Y aqui, ó, eu vou chamar de H máximo. Passa esse termo lá para o outro lado, então 2GH máximo é igual a V0 seno ao quadrado de alfa. Tá bom? Aí passo esse 2G dividindo. A altura máxima seria V0 ao quadrado seno ao quadrado de alfa dividido por 2G. Tá bom? Isso aqui, galera, o dia que vocês precisarem também, ó. Isso aqui seria a altura máxima que um corpo em lançamento oblíquo pode atingir. Tá bom?
Então, pessoal, eu sei que tudo isso vocês já viram. Eu sei que é uma aula pesada, talvez até seja por isso que o cara não tenha colocado isso na apostila, né? Mas veja, existe a possibilidade de você voltar essa aula aqui e assistir ela várias vezes. E aí, se você pegar num ponto assim que você trave, que você não entenda o que eu fiz, me manda uma mensagem. Professor, explique esse pedacinho da aula que eu não entendi aqui. Me passa o tempo ali do vídeo que você ficou com dúvida, me passa ali aquilo que você não entendeu, que eu posso te ajudar, tá bom? Então isso daqui, ó, né? Isso daqui é a altura máxima. Galera, se você não souber essa fórmula aqui, ó, se você não souber essa fórmula aqui, não tem problema. Se você não souber essa fórmula aqui, não tem problema. Agora, o que você precisa saber? Você precisa saber essas daqui, ó, que são aquelas fórmulas tradicionais que vocês já aprenderam. Essa aqui também. Então, sabendo isso daqui, você se vira com o resto. Eu quis mostrar, galera, porque eu não gosto de ficar decorando as coisas, cara. Às vezes, de repente, você chega e me pergunta assim, professor, né? Por que o alcance é máximo para o ângulo de 45 graus? Eu provei para vocês por que o alcance é máximo. Quer ver outra coisa interessante, galera? Se você pegasse um ângulo, por exemplo, de 30 graus e um ângulo, por exemplo, de 60 graus, ó, isso aqui é interessante, ó. Ó, esse ângulo de 30 e esse ângulo de 60, eles teriam o mesmo alcance, porque são ângulos complementares. Então, se você pegasse, colocasse 30 graus aqui e lançasse o objeto, ele teria o mesmo alcance se você colocasse um ângulo de 60 graus aqui e lançasse o objeto. Então, para ângulos complementares, o alcance é o mesmo. Ângulos complementares são ângulos que somados dão 90 graus. Né? Então, 30, 60, 20, 70, né? 21, 21, 69 e assim vai, né? Então, ângulos complementares têm o mesmo alcance, tá bom? Pessoal, por último, né? O tempo que esse objeto demora para subir é igual ao tempo que esse objeto demora para descer, tá bom? E não esqueçam, então, ó, essa velocidade aqui, ó, ela é variável, essa velocidade aqui, ela é constante. Beleza, povo? Vamos fazer um exercício para ficar um pouquinho mais claro isso para vocês? Então, pegue lá a listinha de exercícios, vamos resolver esses exercícios aí juntos. Bom, galera, nessa listinha de exercícios que eu deixei para vocês, eu vou começar a fazer o exercício com vocês, o exercício número 2. Em uma mesa de 1,25 metros de altura, ó, 1,25 metros de altura, é colocada uma mola comprimida e uma esfera conforme a figura. Sendo a esfera de massa igual a 50 gramas, a esfera de massa 50 gramas, e a mola comprimida 10 centímetros, ao ser liberada, a esfera atinge o solo a uma distância de 5 metros da mesa. Então, essa esfera vai cair e vai atingir o solo numa distância de 5 metros da mesa. Galera, 5 metros aqui no caso seria o meu alcance, ó. 5 metros da mesa. É o meu alcance. Pode-se afirmar que a constante elástica da mola é... Então, quero saber quanto é o K dessa mola. Pessoal, veja, essa questão ela é quase de lançamento oblíquo. Ela só não é porque eu começo a contar o movimento aqui, ó, do ponto de altura máxima para baixo. Então, isso aqui é o que a gente chama de lançamento horizontal. Então, isso aqui é uma questão de lançamento horizontal. Tá bom? E aí, no lançamento horizontal, você tem que entender, que é bem importante aqui, ó, que a velocidade em y no início, ó, é 0. Então, essa velocidade que essa bolinha aqui, ó, ela vai ter no início de lançamento, essa velocidade aqui, ó, ela só é Vx. Então, eu lanço ela como uma velocidade horizontal. E aí, o que eu posso, né? O que eu posso fazer aqui, ó? Né? O que eu posso fazer? Pessoal, qual a altura da mesa eu posso achar o tempo de queda? Porque eu sei que a velocidade horizontal eu sei que a velocidade em y no início é 0. Então, qual a altura da mesa eu posso achar o tempo? E com o tempo e esse alcance, eu posso achar esse Vx. Então, é muito comum nos exercícios de lançamento horizontal, você ter que achar primeiro o tempo de queda e depois que você achar o tempo de queda, você achar essa velocidade aqui de lançamento. Então, a minha velocidade de lançamento é só a velocidade em x. Beleza? Eu não tenho velocidade em y no início.
Galera, olha essa fórmula aqui que eu passei para vocês, ó. Y, que é igual a y0, mais v0y vezes t, mais ou menos gt ao quadrado sobre 2. Veja que interessante isso daqui, ó. Se você pegar e passar esse y0 para o outro lado, você vai ter um deslocamento aqui que eu posso chamar de h. Então você vai ter y menos y0, que é a altura da mesa. Isso daqui, ó, é zero no início. Como ele está caindo, né? Como ele está caindo, sobra para mim aqui, ó, gt ao quadrado sobre 2, ó. Então, é muito comum nesses exercícios você resumir a tua fórmula assim. Tem muitos livros de física que trazem essa fórmula pronta, né? Nem explico de onde que sai, então estou explicando para vocês por que a fórmula é assim. Então, quanto que é a altura da mesa, ó? 1,25. A gravidade é 10. O tempo eu quero saber e todo mundo aqui dividido por 2. Galera, eu passo esse 2 aqui, ó, multiplicando, passo 10 dividindo, isso aqui vai ficar assim, ó. Tempo ao quadrado vai dar 2,5 dividido por 10. 2,5 dividido por 10 vai dar 0,25. Vou tirar a raiz de 0,25. Esse tempo de queda aqui, ó, é 0,5 segundos. Então isso daqui, galera, é o tempo de queda. É o tempo de queda. Beleza? Galera, uma vez que eu tenho o tempo de queda, eu posso pegar, ó, a fórmula do alcance. Qual é a fórmula do alcance? X, que é igual a Vx vezes o t. Então, quem é o meu x? 5 metros. Quem é a minha velocidade de lançamento? Vx, que eu não sei quanto que é. Quanto que é o meu tempo de queda? Meio. Vx, portanto, vai ser 5 dividido por meio. E, portanto, Vx é igual a 10 metros por segundo. Pessoal, agora pensa o seguinte nesse exercício comigo, ó. O que o cara quer saber? Eu tenho essa velocidade aqui, ó, que eu acabei de descobrir que era 10, certo? Ele quer saber qual é a constante elástica dessa mola. Então, se eu considerar, galera, que isso aqui, ó, é um sistema conservativo, a energia potencial elástica dessa mola se transformou em energia cinética nessa esferinha. Então, considerando isso aqui como um sistema conservativo, ó, sistema conservativo, eu vou ter o seguinte, ó, que a EPEL é igual a EC. Como é que é a EPEL? Kx² sobre 2. Como é que é EC? mv ao quadrado sobre 2. Corta esse 2 aqui com esse 2 aqui. O K eu quero saber. O X, que é a minha deformação, galera, ele falou que essa mola está deformada 10 centímetros. 10 centímetros, 0,1 ao quadrado. Quanto que é a minha massa? Galera, a minha massa está em grama, tem que passar para quilograma. 0,05 quilos. Quanto que é a velocidade? 10 ao quadrado. Então esse K vai ficar assim, ó. Vai ficar 0,05 vezes 100 dividido por 0,01. Galera, 0,05 dividido por 0,01 dá 5. 5 vezes 100, 500 newton por metro, que é a resposta. Tá bom? Então, a constante elástica daquela mola é 500 newton por metro. O que vocês têm que se acostumar, galera, nesse tipo de questão, é saber achar o tempo de queda, saber achar a velocidade horizontal e aí depois fazer alguma outra coisa que o exercício pedir. Tá bom? Pessoal, eu sei que a aula está cansativa, está longa, mas a gente precisa fazer mais um exercício para treinar e não tem jeito, ó. Então, eu vou escolher mais um aqui com vocês. Vamos fazer juntos a questão 7? Então pega lá, questão número 7. Então vamos lá. Então ele diz o seguinte pra gente, ó.
projétil com massa de 2 kg, ó, um projétil com massa de 2 kg é lançado do solo com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Pessoal, não me esqueçam, ó, 10 metros por segundo é essa velocidade aqui de lançamento, ó, 10 metros por segundo, beleza? Cuja direção faz 60 graus com a horizontal. Então, olha outra coisa que eu ganhei aqui, ó. Deixa eu pegar um giz amarelinho aqui. Eu ganhei esse ângulo aqui, que ele falou para mim que é de 60 graus. Tá bom? Desprezando a resistência do ar, assinale o que for correto. Pessoal, antes de continuar a resolver essa questão aqui, ó, vamos fazer o seguinte já. Vamos pegar essa velocidade inicial aqui, ó, e vamos achar as duas componentes que eu tenho aqui. Então, essa componente aqui, ó, eu chamo de Vx. Essa componente aqui, ó, eu chamo de Vy, ou seja, V0y, na verdade. E para a gente achar essas duas componentes, galera, é só lembrar do esqueminha, ó. Se está encostado no ângulo, é cosseno. Então, o Vx é o V0 cosseno de 60. O V0 é 10, cosseno de 60 é meio. Então, portanto, a velocidade em x é 5 metros por segundo. A velocidade em y, galera, ou seja, o V0y é V0 seno de 60 graus, tá bom? Então isso aqui vai me dar 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai me dar 5 raiz de 3 metros por segundo. Então eu encontrei, ó, a velocidade na horizontal e encontrei a velocidade na vertical no início do problema. E aí no meu primeiro item, galera, ele pede o seguinte para mim, ó. A energia cinética do projétil no ponto mais alto da trajetória é 50 joules. Então eu expliquei para vocês que no ponto mais alto da trajetória, a única velocidade que a gente tem é o Vx. O Vy no ponto mais alto da trajetória, galera, ele vale 0. Então para a gente descobrir a energia cinética nesse ponto aqui, ó, basta eu pegar a fórmula da energia cinética, mv² sobre 2, colocar a massa, que é 2 kg, a velocidade, que é a velocidade em x, 5 ao quadrado, dividido por 2. Então, corta aqui. Isso aqui vai me dar 25 joules. Galera, o que deixa esse item aqui? Falso. Então, número 1, falso. Bom, ele quer saber o seguinte, ó, no item 2. Galera, ele quer saber qual é a altura atingida pelo projétil em relação ao solo no ponto mais alto da trajetória. Então, eu quero saber, ó, qual é a minha altura máxima. Então, para a gente saber a altura máxima, basta pegar, ó, Torricelli, por exemplo. Olha aqui, ó. Vou chamar aqui de H. Então, galera, na altura máxima, o Vy é 0. Essa velocidade aqui, V0y, ó, eu vou abrir parênteses, vou colocar 5 raiz de 3 ao quadrado. Menos porque está subindo, 2 vezes o G, que é 10, vezes o H. Então, passa isso aqui lá para o outro lado. Isso aqui vai me dar, ó, 20H igual. Galera, aqui, ó, 2 vezes 10, 20. Passa para o outro lado mais 20, ó. 5 ao quadrado dá 25. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 25 vezes 3, isso aqui vai dar 75. Tudo bem? O H, então, vai ser, ó, 75 por 20. Tá bom? 75 por 20, galera, se fosse dar 37, isso aqui dá 3,75 metros. Que está correto. Então, esse segundo item aí, ó, ele é verdadeiro. Pode marcar. Legal? Sussa aí? Beleza? Bom, pessoal, aqui o seguinte, ó, no item 4, ele quer saber qual é o alcance do lançamento. Ó. Alcance é essa distância que vai daqui, ó, até aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de alcance. Para eu poder determinar o alcance, pessoal, eu preciso do tempo total aqui, ó. Então, a primeira coisa para a gente poder calcular o alcance, eu vou precisar do tempo. Então, para calcular o tempo, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar essa fórmula aqui, ó, e descobrir com vocês o tempo de subida. Então, vamos descobrir o tempo de subida. Então, na altura máxima, esse Vy é 0.
Esse V0y, galera, aonde que ele está? Ó? Tá aqui, ó. 5 raiz de 3. Menos porque está subindo. A gravidade 10 e o tempo eu quero saber. Pega isso aqui e passa para o outro lado. 10t igual a 5 raiz de 3. Passa o 10 dividindo, galera. O tempo vai dar 5 raiz de 3 sobre 10. Isso aqui vai me dar meio raiz de 3 segundos. Pessoal, como esse aqui é só o tempo de subida, o tempo total... Ó, então isso aqui é só subida, ó. O tempo total disso daqui, galera, eu tenho que multiplicar por 2. Então isso aqui vezes 2, né, o tempo total vai me dar 1 raiz de 3 segundos. Então isso aqui é o tempo total, galera. Vou marcar aqui, ó. Então pega isso aqui multiplicando por 2. Isso aqui dá o tempo total, tá bom? Mas o que ele pediu nesse exercício para mim? Ele pediu, galera, qual foi o alcance. Então vou ter que apagar o quadro porque não cabe mais nada aqui, tá bom? Pessoal, então vamos lá. No item 4 ainda, ó, o alcance. Como é que eu faço para calcular o alcance? O alcance é assim, ó, x que é igual a Vx vezes o t. X, então, vai ficar... O Vx, galera, é a minha velocidade em x, que, portanto, vale 5. O tempo, né, o tempo total é 1 raiz de 3. E, portanto, o meu alcance é 5 raiz de 3 metros. Tá aí. O que me deixa esse item 4 aqui? Verdadeiro. Agora tem o item ainda 8 e o item 16. Pessoal... O item 8 dessa questão. O projétil irá atingir o solo 1 segundo após o seu lançamento, falso, né? Porque esse aqui o tempo é o tempo total. E o item 16. A energia potencial do projétil em relação ao solo no ponto mais alto da trajetória é 50 joules. Pessoal, veja o seguinte aqui, ó. Se a gente fosse calcular a energia potencial no ponto mais alto da trajetória, isso aqui é mgh. Então, a energia potencial no ponto mais alto seria a massa, que é 2, a gravidade, que é 10, e a altura máxima, que é 3,75. Então, isso aqui, ó, se a gente fizer as contas, vai dar quanto, né? Então, ó, 10 vezes 3,75, que é a altura máxima, vai dar 37,5. 37,5 vezes 2, galera, vai dar quanto? Vai dar 75 joules. O cara disse que é quanto? O cara disse que é 50 joules. Então, esse item 16 aqui é falso. Então, são corretos essa questão 2 e 4. Então, 2 mais 4. Resposta dessa questão aqui, 6. Tá bom? Pessoal, aula enorme, cansativa. Mas, ó, quem quer um algo a mais, quem quer um curso mais difícil... tem que estudar, não tem jeito. Então, acho que você já deve ter percebido por que essa aula não tem na apostila, né? Porque é uma aula, assim, bastante cansativa, assim. Eu não dei praticamente nada novo para vocês. É tudo coisa que a gente já viu, galera, mas são coisas que você tem que se tocar de como usar no meio da questão, tá bom? Galera, tem dúvida? Manda para mim, manda a foto lá, manda o exercício que eu ajudo vocês a resolverem, tá bom? Um abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau, galera!